Paulo jogou, pelo que o São Paulo produziu, mesmo atuando na altitude, mesmo sendo fora de casa, eu acho que dá. A torcida tem motivos para se manter esperançosa, porque o São Paulo teve boas oportunidades de gol, não foi tão eficiente quanto foi a LDU. A LDU ameaçou pouco, mas quando ameaçou, teve mais felicidade na hora de concluir a gol, conseguiu 2 gols, poderia ter sido 3-0 se não fosse a defesa do Rafael, mas também o placar poderia ser diferente se não fossem as inúmeras chances desperdiçadas pelo Luciano, que é um jogador que costuma aparecer em jogos decisivos para o São Paulo, mas dessa vez não foi assim. O São Paulo vai precisar de 3 gols para se classificar no tempo regulamentar, uma vitória por 2 gols de diferença leva a decisão para os pênaltis, não é uma situação fácil, mas pelo que o São Paulo produziu, por ter sido superior, mesmo com a altitude, mesmo jogando fora de casa, eu acho que é um resultado reversível sim, viu, Mi? E aí, Alex? O que é reversível primeiro porque esse time da LDU é muito pior do que outras equipes de anos anteriores e que também foi chegando adiante na competição. E o São Paulo mostrou em campo, como disse o Baségio, que tem condições de ganhar da LDU, que não pode ficar errando o gol como errou, entregando paçoca na defesa como o senhor Arboleda fez. Aí não há time que resista. Não há time que resista. O São Paulo individualmente falhou e falhou muito gravemente. E isso proporcionou à LDU, que repito, é um time fraco, ganhar o jogo dentro de casa. Mas no Morumbi, com aquela atmosfera, pressão, estádio lotado. 3-0. Eu acho que dá para fazer. Pelo menos 2 para ir para os pênaltis, né? Pelo menos isso o São Paulo tem que fazer. E acho que tem totais condições. O único senão, que é a questão do tabu também, que é feito para ser quebrado, como diria o poeta, o São Paulo não vira dentro de uma Libertadores uma desvantagem de 2 gols desde 1992. Nossa. Faz 33 93. anos. 93. Faz 32 anos que o São Paulo não reverte uma situação dessa dentro de Libertadores. Mas, repito, todos os tabus foram criados para serem um dia quebrados. Mas só complementando uma coisa, o Crespo falou que achou que o time jogou bem. Para você jogou bem? Jogou bem, mesmo lá na altitude? Ainda mais com 3.100 metros de altitude e não 2.800, como todos falam. Que porque o estádio fica 300 metros acima do centro de Quito, então são 3.100 metros, 500 metros a menos do que a altitude de La Paz, por exemplo. Então foi uma altitude, dava para ver que os jogadores erravam o tempo da bola, velocidade, lançavam de um jeito e que queriam lançar de outro, os jogadores não alcançavam. Pode ser que não tenham tido problemas de oxigenação, mas tiveram problemas de noção de velocidade de bola. Isso atrapalhou muito. Mesmo assim, o São Paulo criou possibilidades e jogou um futebol para não perder em 2-0. E quase perdeu de 3, hein? Se o Rafael não salva ali. Olha que legal, José A. Oliveira. Michele, eu amo Gazeta Esportiva desde o ano de 1990. Não estava aqui, hein? Não? 1990 eu assisti você. Não, já nasci, mas não estava aqui. Um beijo para o nosso telespectador. Agora a gente vai analisar quais foram as 3 substituições que o Crespo fez no jogo de ontem. No intervalo, o lateral direito, Cedric, saiu para a estreia do Mailton. Aí, aos 25 minutos, o Bobadilla e o Rigoni deixaram o campo para as entradas de Rodriguinho e Ferreirinha. Vamos começar pela primeira saída aí, né? O que você achou, Baségio? Ele acertou nessa primeira substituição ou não? Para a entrada do Mailton, né? O Cedric Soares, ele corria o risco de sequer jogar, né? Porque ele teve uma indisposição, né, estomacal, mas foi para o sacrifício, atuou o primeiro tempo. O primeiro gol da LDU sai justamente numa falha de marcação dele. E aí o Crespo é obrigado a acionar o Mailton, que fez a sua estreia, e foi uma boa estreia, surpreendente o desempenho do Mailton. O Mailton ajudou bastante, deu mais profundidade à equipe, chegou na linha de fundo, deu assistência para chances de perigo do São Paulo. Então eu aprovo a estreia do Mailton, foi uma boa substituição. Achou, Alex? Eu não sei se você vai lembrar, Michele, mas com certeza os nossos telespectadores aí que nos acompanham, desde quando o São Paulo anunciou a contratação do Mailton, eu falei aqui. Poucos conhecem, mas ele vinha sendo o destaque da Chapecoense, um dos artilheiros do time como lateral direito, assistências várias na Chapecoense e viria para o São Paulo para fazer sucesso. Eu acho que foi talvez o maior erro do Crespo ter colocado um jogador debilitado, porque estava com diarreia no vestiário antes do jogo. O Ailton? Não, o Cedric que jogou. E aí ele vai colocar o Mailton só no meio da partida. E o Cedric está sendo pressionado pela torcida, xingado nas redes sociais, porque jogou mal. Mas será que o Crespo também não poderia ter ajudado nessa e colocado o Mailton, que vai ser titular, é uma questão de tempo? Eu acho que aí já foi uma lambancinha do Crespo. Agora vamos ver outra substituição.
Saiu o Bobadilla e o Rigoni aos 25 minutos e entrou Rodriguinho e Ferreirinha. O que você achou, Bazégio? Olha, os dois jogadores que saíram mereceram sair. O Bobadilla foi muito mal, errou muito. O Rigoni também não fez a menor diferença, teve muitas dificuldades. O Ferreirinha, que entrou no lugar do Rigoni, mudou o jogo. Mudou o jogo, no 1 contra 1, fez toda a diferença, abriu a defesa da LDU. As melhores oportunidades do São Paulo na partida foram com o Ferreirinha já em campo. O Rodriguinho não teve esse mesmo impacto que o Ferreirinha, mas o Rodriguinho pôde pelo menos fazer cessar os inúmeros erros do meio-campo do São Paulo, muitos deles saindo do pé do Bobadilla. Alex. As duas alterações melhoraram o São Paulo, e se pudesse tirar mais gente, poderia tirar. O Pablo Maia teve uma atuação horrível de novo, o Arboleda, então, parece que estava jogando pelo time equatoriano. Então, se você fosse analisar jogador por jogador, outros poderiam ter saído da equipe também, mas em relação a essas duas substituições feitas, o São Paulo melhorou, principalmente com a entrada do Ferreirinha, que você não é titular também porque veio de contusão, ficou um tempo afastado. Mas aí também é uma questão de tempo ele ser titular desse time. Vai ser na semana que vem, com certeza. Tem que ser, tem que ser para fazer esses 2-0 pelo menos. Agora, com os 4 jogos da semana já finalizados, a gente vai ver como que tá o chaveamento. Olha só, o São Paulo perdeu por 2-0 para a LDU lá no Equador. O Palmeiras venceu o River Plate por 2-1 na Argentina. Aí do outro lado da chave, Racing derrotou fora de casa o Vélez Sarsfield por 1-0 e o Flamengo bateu o Estudiantes por 2-1 no Maracanã. Quem vocês acham que passa de São Paulo e LDU? Vai, Bazégio. Difícil, hein? Bazégio. Difícil. Sai É do de muro. 3, é melhor de 3. Sai do muro, Bazégio. Olha, eu ainda vou apostar no São Paulo por como foi o jogo. Vou de tricolor. Vai no São Paulo? Acho que o São Paulo se classifica. Vamos apostar no São Paulo? Então vamos apostar no São Paulo. Palmeiras e River. River, né? Dá o Palmeiras. Da Né? Palmeiras. Dá Com Palmeiras. certeza. Todo mundo vai. E aí, olha isso, gente. Aí uma semifinal vai ser São Paulo e Palmeiras. Vai, deve ser. Já pensou? Ou se não, vai ser São Paulo e Palmeiras e LDU. O River e LDU, River e São Paulo. Não, vai ser. Mas eu acho que o mais certo é que seja Palmeiras, para falar a verdade, Sim. e LDU. A situação mais encaminhada, se é que a gente pode dizer assim, é a do Palmeiras. Mas o São Paulo tem condições, só que por causa dessa vantagem da LDU, se a LDU se classificar não vai ser nenhuma surpresa, assim, vai ser uma classificação também normal. E aí, é isso. E aí, entre Vélez, Sarsfield e Racing, vocês apostam em quem? O Racing está com 1. Eu já tinha apostado no Racing antes do jogo de ida. Se no jogo de ida o Racing ganhou fora de casa por 1-0, jogando em casa, podendo até empatar, eu acho que o Racing vai se classificar também. Eu acho o Racing mais time, prova disso que já venceu o primeiro jogo fora de casa. Qualquer um desses dois times aí vai enfrentar Flamengo, provavelmente, ou Estudiantes, certo? E aí vai dar Flamengo. Então, eu acho que vai dar Flamengo, mas eu não falaria com tanta convicção como eu falei antes do início dos confrontos, porque essa forma como o Estudiantes segurou o ímpeto inicial do Flamengo, ainda fez um gol no fim. Jogar no campo do Estudiantes com o estádio lotado, de repente eles fazem um gol lá, se seguram, fica difícil pro Flamengo, mas eu ainda acho que dá Flamengo também. Vai dar Mengão na cabeça sem nenhuma dúvida. Vai ser Palmeiras e Flamengo essa final, hein? Que final bonita, hein? Calma. Todo mundo sabe que a torcida do São Paulo é fanática pela Libertadores, mas não dá pro tricolor ficar pensando muito na derrota de ontem, não. E a Oscar de volta para esse Sansão. Mas vocês não falaram que o São Paulo também ia com o time reserva? Então, mas o Oscar é importante que jogue, primeiro porque talvez ele seja reserva mesmo, e segundo porque ele é um atleta, independentemente de ser reserva ou titular, é um atleta que tem qualidade, ele pode ajudar o São Paulo, só que ele está sem ritmo de jogo. Então, um jogo antes da partida decisiva, ele podendo atuar, pelo menos por alguns minutos, uns 20 minutos, 25, já seria muito importante para que ele mesmo conseguisse, ir readquirindo aos poucos o famoso ritmo de jogo. Então, se ele puder jogar um pouco, pelo menos, vai ser muito bom para ele e para o São Paulo. E aí, não, fundamental a presença do Oscar no Clássico e também no jogo de volta contra a LDU. É um jogador que tem um poder de criação diferenciado, é uma das grandes estrelas do elenco. Já vinha treinando normalmente nos últimos dias, mas o Crespo preferiu não relacionar para a viagem para o Equador, ficou aqui. Então, o Clássico contra o Santos é uma oportunidade, como o Alex disse, para ele pegar ritmo de jogo e também já chegar para o jogo mais importante do ano do São Paulo em melhores condições, lógico, ainda longe do ideal, mas melhores em condições para, quem sabe,
ele fazer a diferença contra a LDU. São Paulo vai precisar de todo mundo e quem sabe até do Lucas, que tem uma chance mínima de pintar como novidade para o jogo da LDU, mas quem sabe também o Lucas não aparece.